Hoje, conforme eu falei na semana passada, né, na semana passada a gente fez basicamente uma introdução, né, eu falei um pouquinho de mim, falei um pouquinho do que vocês poderiam esperar do curso, e hoje a gente vai realmente entrar no tema do curso, né? Então, como eu queria dizer, hoje a gente vai realmente ter que colocar o dedo na ferida. E colocar o dedo na ferida, eu utilizei essa metáfora porque, na verdade, é uma coisa que é desagradável, mas é uma coisa que, infelizmente, a gente tem que fazer, porque a gente precisa falar as coisas erradas que estão acontecendo. E vocês lembram que na semana passada eu falei um pouquinho de quais eram os objetivos do curso, quer dizer, onde é que eu queria chegar, onde é que eu queria colocar vocês em relação ao curso. E hoje eu queria trazer, na verdade, quais são os meus objetivos com o curso, né? Quer dizer, semana passada eu falei um pouquinho por que eu estava fazendo, né? Qual era a minha motivação. E hoje eu quero falar um pouquinho onde eu quero chegar, né? Então, semana passada eu disse por que eu estava aqui, e hoje eu quero falar um pouquinho onde eu quero chegar. E, na verdade, como eu falei, como eu já tinha falado para vocês, né, a minha intenção é que realmente esse conhecimento possa chegar a um número máximo possível de pessoas, né? Então, minha maior intenção realmente é divulgar esse conhecimento sobre a boa prática médica, a medicina científica, ao maior número possível de pessoas. E aí, eu conseguindo conscientizar essa quantidade de pessoas, né, isso causaria um impacto significativo, não só na melhora da qualidade da assistência médica como um todo, também uma redução acentuada nos custos com saúde, porque vocês vão ver que, na verdade, uma coisa está atrelada à outra. Por incrível que pareça, a má prática médica está muito atrelada a um gasto excessivo que se tem hoje nos serviços de saúde. E também, por consequência, uma redução de hospitalizações, complicações graves de cirurgias e procedimentos. Então, assim, os benefícios seriam muito grandes. Mas é claro que para realmente esse curso ter algum impacto positivo, ele precisa chegar a um número grande de pessoas. Quer dizer, um número grande de pessoas precisa ter consciência, saber o que está acontecendo e, consequentemente, assim, poder se proteger. E hoje nós vamos falar basicamente de dois temas principais, que é os principais tipos de médico que podem prejudicar a sua saúde e também o que esperar de um bom profissional, né? Em relação aos principais tipos de médico, eu não sei se vocês lembram que na semana passada a gente falou um pouquinho dessa dualidade que existe hoje, né? Então a gente tem, de um lado, e aí eu utilizei o Pat Adams como exemplo, porque ele, além de ser um exemplo de um médico que usa a ciência ao favor do paciente, ele também, apesar de muitas vezes a característica mais marcante dele seja a questão do humor, mas na verdade ele é um médico que trata os pacientes com mais amor, né? E aí é por isso que eu gosto desse exemplo dele, eu quis trazer esse exemplo dele. Ele associa o amor ao que ele faz e o amor e a compaixão com os pacientes com a ciência, que é muito importante. E desse lado, então, temos isso, e do lado contrário, quer dizer, do outro lado, nós temos essa medicina que eu já falei para vocês, que é a medicina comercial, junto com a medicina defensiva. Dois tipos de medicina que prejudicam a saúde do paciente, mas que, infelizmente, estão aumentando e proliferando de uma forma absurda. E aí eu dividi de forma didática esses três tipos, eu dividi de forma didática os tipos de pacientes que podem prejudicar a sua saúde, mas, na verdade, eles representam, deixa eu voltar aqui o slide anterior, eles representam variáveis, né, dessas duas práticas que eu falei para você, dessas duas práticas ruins de medicina, medicina comercial e medicina defensiva. Então, esses três exemplos que eu vou trazer para vocês e que eu criei, na verdade, para tornar a coisa um pouco mais didática, para fazer vocês entenderem um pouco melhor como é que funciona, mas, na verdade, eles não passam, esses três exemplos não passam de variações diferentes desses dois tipos de medicina que eu falei. E que esse tipo de medicina também está muito associado a uma relação direta que tem entre o grande hospital, clínica ou serviço de saúde com o paciente, e que acaba sendo uma relação estritamente comercial. Infelizmente, uma relação comercial, onde o paciente acaba sendo prejudicado e o serviço de saúde acaba sendo privilegiado. Então, como eu já disse, eu separei em três, né, os tipos de médico. O primeiro deles é o doutor tô nem aí. O segundo é o chamado doutor linha de produção, e o terceiro é o doutor charlatão. Então, esses três tipos de profissionais, que, como eu falei para vocês, são profissionais que executam práticas que lesam a saúde, na verdade, essas práticas que eles executam têm muito a ver com aqueles dois tipos de medicina que eu falei para vocês. E, primeiramente, nós vamos começar falando
do doutor Tô Nem Aí, que é literalmente o que a gente consegue ver nessa imagem aí, né? É aquele cara que não está nem um pouco preocupado. E quais são as principais características desse doutor Tô Nem Aí, né? Ele costuma atender rápido e fazer poucas perguntas ao paciente. Ele pede todos os exames sugeridos pelo paciente, prescreve todos os remédios sugeridos pelo paciente, enfim, faz tudo que o paciente pede, faz tudo que o paciente quer. Não resolve nenhum problema do paciente, nem emite nenhuma opinião antes de ver os exames. Nesses casos, os pacientes geralmente não gostam desse tipo de atendimento, mas eles se sentem conformados, pois foram atendidos em seus pedidos de exame e de remédio. É claro que, no fundo, o que o paciente preferia era ter um bom atendimento, era ter um atendimento detalhado, é uma conversa atenciosa, é um médico que realmente desse atenção de verdade a ele. Mas como ele não consegue ter isso desse profissional, ele se sente conformado em ter seus desejos, seus pedidos atendidos. E aí eu faço um questionamento, né? Quer dizer, como é que o paciente pode pedir o próprio exame se ele não é especialista em medicina? Quer dizer, o que eu percebo, na verdade, é o seguinte, isso eu consigo perceber na prática muito bem. Geralmente, os médicos que pedem exames assim deliberadamente para os pacientes, colocam a culpa, tem a mania de colocar a culpa no paciente. Ele fala, não, o paciente me pediu, e eu fiz o que ele me pediu. Na verdade, o que ele faz com isso é se isentar da responsabilidade que ele tem. E a responsabilidade é toda dele. Isso é previsto no Código de Ética. O médico ele não pode atender simplesmente a um pedido do paciente, porque o paciente não tem ideia exata do que ele realmente quer. Na verdade, o paciente está indo ao médico para que o médico diga o que ele precisa. Porque essa é a função verdadeira do médico, não é outra. Achei interessante fazer a comparação, por exemplo, com um advogado. Imagine que vocês contratassem um advogado para defender vocês em uma causa, né, uma causa qualquer, e aí, quando chegasse no dia da audiência do juiz, o advogado chegasse para você e falasse assim, olha, amigo, eu vou ficar aqui na retaguarda, tá? E você conversa com o juiz, você se entende com ele, o que vocês decidirem, eu só faço aqui anotar e para mim tá bom. Quer dizer, você imagina o advogado fazer isso. Quando o médico deixa o paciente escolher os exames que ele quer, o médico está fazendo a mesma coisa, ele está empurrando um trabalho que é dele para o paciente. E isso não é correto, isso não é ético, né? E isso acaba sendo muito ruim para o paciente. Então, para poder a gente testar, né, e realmente a gente ver se o paciente consegue realmente saber para que serve um exame, para que serve o outro, eu queria fazer uma enquete aqui com vocês, né? Eu vou fazer algumas perguntas, eu queria que vocês usassem o chat para responder. Basicamente, as respostas são sim ou não. E aí eu vou colocar a pergunta na tela, vou falar a pergunta, e aí vocês respondem no chat o que é que vocês acham que é a resposta da pergunta, se é sim ou não, tá bom? Vamos passar para a primeira pergunta. Um dos exames para fazer rastreamento de câncer de próstata é a ultrassonografia de próstata. O que é que vocês acham? Isso é verdade, sim ou não? Bom, nós temos aqui uma plateia seleta, né? que realmente falou, todo mundo aí está acertando. Mas eu vou dizer a vocês que, na grande maioria das vezes, eu atendo pacientes que acham que sim, que ultrassom de próstata faz parte da rotina de rastreamento. Inclusive, pedem ao médico esse exame com esse objetivo, né? Então, isso acontece com muita frequência. Vamos à próxima pergunta. E essa aqui agora, hein? A ultrassonografia de abdômen total é um bom exame para avaliar dor de estômago e cólica na barriga? O que é que vocês acham? Agora já foi mais dividido, né? Alguns acharam que sim, outros acharam que não. Na verdade, também não, né? O ultrassom também não é um bom exame para avaliar dor de estômago e nem cólica na barriga, apesar de também a maioria das pessoas acharem que sim. Né? E é como eu falei, como a gente está na plateia seleta aqui, né? Então realmente a maioria do pessoal acertou, mas essa pergunta já foi mais dividida. Vamos para a terceira pergunta. Dor nas costas empontadas do lado direito ou esquerdo pode ser problema nos rins? E nesse caso, o ultrassom de rins é um bom exame para avaliar essa possibilidade, sim ou não? Então, nesse caso, também ele não é um bom exame para isso. Por quê? A cólica renal, a cólica de rim, ela é uma dor muito forte, ela não é uma dor em pontadas, né?
E o rim, ele realmente só dói quando você tem situações de cálculo, né? Você pode também ter dor nessa região se a paciente tiver uma infecção no rim, por exemplo. Só que o ultrassom não é bom para ver infecção no rim. Se o paciente tiver infecção no rim, ele vai ter uma série de outros sintomas. Mas por que é que eu quis trazer esses 3 exemplos? Porque esses 3 exemplos são situações extremamente comuns, onde eu recebo pacientes, e muitas vezes o paciente não tem vergonha de falar não. Ele fala, olha, doutor, fui eu que pedi o exame. É claro que ele acha que foi ele, não foi ele, né? Ele pediu para o médico pediu. E o médico jogou a responsabilidade nele de tal forma que o paciente chega até mim para fazer o exame achando que foi ele que pediu. Na verdade, ele está sendo enganado pelo médico, porque ele está achando isso porque, na verdade, o médico empurrou para ele uma responsabilidade que é do médico. E essas 3 perguntas que eu trouxe não foi à toa. Na verdade, eu trouxe elas justamente porque são as 3 situações mais comuns em que eu vejo pacientes pedirem exame para o médico e acharem que o exame tem uma utilidade, quando, na verdade, o exame serve para outra. Então, na verdade, essa foi a intenção de trazer essa pergunta para vocês. Então, vejam como realmente os pacientes não têm ideia. E não é para ter mesmo, porque não é função do paciente saber para que um exame serve ou para que um exame não serve. Essa função, esse papel é exclusivo do médico. E ele não pode jogar essa responsabilidade para o paciente, ele não pode empurrar isso com o paciente. Olha, até vamos pensar na situação extrema, até um médico que faz um pedido de exame para um amigo, ele tem responsabilidade sobre aquele exame. Ainda que ele só tenha, que o amigo só tenha pedido, falado, olha, você me dá um pedido aí de um ladrão total, ainda que ele só tenha escrito o nome do cara, escrito o nome dele carimbado, a partir do momento que ele carimbou, ele tem responsabilidade. Ele tem responsabilidade sobre o exame. Se ele pediu um exame errado, se o exame não serve, ainda que seja um amigo dele, se o exame não serve para o que a pessoa acha que serve, o médico ele é corresponsável por isso. Né? E eu vejo que muitos médicos fogem a essa responsabilidade simplesmente se isentando. Não, o paciente me pediu, então eu fiz o que ele pediu. E, na verdade, não é bem assim. Né? E vamos falar agora do segundo tipo de médico, né? O segundo tipo de médico que pode prejudicar a sua saúde, que é o doutor linha de produção. Bom, as principais características do doutor linha de produção é que ele pede os mesmos exames e passa os mesmos remédios para todos os pacientes que ele atende. Eu trouxe aqui um exemplo, e esse aqui, eu não conheço esse médico, tá? Mas eu peguei isso de uma postagem dele no Instagram. Eu gostei muito dessa postagem porque ele trouxe um exemplo prático que ele vivenciou no consultório dele e que é um tipo de exemplo que eu vivencio o tempo todo na minha prática diária. Então, como eu achei um exemplo muito bacana, eu quis trazer aqui para vocês, tá? Mas realmente eu não conheço ele. Como eu sigo a Choosing Wise, né, no Instagram, então eu acabo também vendo algumas postagens e no caso aí, eu vi essa postagem dele quase que por acaso, mas gostei muito, achei muito bacana. E aí quis trazer aqui para vocês. Fala assim, dona fulana, de 54 anos, com ciclos menstruais irregulares há 6 meses, e aí qual é a hipótese diagnóstica principal? Menopausa. Foi ao médico e esse pediu a rotina toda, né? Pediu todos os exames que a paciente tinha direito, digamos assim. E aí, dentre eles, um desses resultados foi a prolactina, que se mostrou um pouco elevada. Aí ele continua falando, né? Devemos pensar em alterações da prolactina quando há irregularidade menstrual, infertilidade ou galactorreia, saída de leite das mamas, mas a paciente não tinha. Notem que esse médico, como eu falei, ele pediu a prolactina porque ele pede isso para todo mundo. Mas, na verdade, se ele tivesse pensado um pouquinho mais, ele saberia que a irregularidade da paciente na menstruação era por conta da menopausa. E não iria pedir um exame desse, realmente, se não tivesse uma necessidade. Né? Mas vamos continuar. Então, você sabe que a prolactina pode vir um pouco elevada em situações de ansiedade, né, que é uma situação que está muito comum ultimamente, ou com o uso de algumas medicações. Continuando, como a prolactina estava alta, agora a coisa começa a complicar. Uma das causas, embora não nesse nível, né, geralmente quando você tem tumor, esse nível de prolactina é muito mais alto, mas uma das causas de elevação é um tumor de hipófise. Então, o que foi feito? O médico decidiu fazer uma ressonância de hipófise. O resultado foi um nódulo de 4 milímetros na hipófise. A esse tipo de nódulo nós chamamos de incidentalomas. O que é um incidentaloma? Incidentaloma ele pode estar presente em 5 a 10% das pessoas, então é muito comum, né? E na imensa maioria das vezes nunca crescerão nem terão sintomas. São descobertos por acaso, apenas em exames de rotina. E aí temos agora um paciente com aumento de prolactina
e um tumor no cérebro. Você imagine isso para a cabeça dela. Aí essa paciente, por conta disso, foi a um neurologista. O neurologista explicou que era algo benigno, que não precisava fazer nada, era só observar. Depois ela foi ao oftalmologista por outro motivo. Não levou a ressonância, mas disse que tinha um tumor na hipófise. Como ele não conseguiu ver o exame, ele pediu uma campimetria. Campimetria visual é solicitada para avaliar, por exemplo, se um tumor hipofisário, em geral um tumor grande, não esse tumor que a paciente tinha, está comprimindo o nervo óptico e gerando um risco de perda visual. Nossa paciente, que só tinha uma prolactina um pouco elevada, agora tem um tumor no cérebro e pode ficar cega. Bom, graças a Deus que nesse caso dela tudo acabou bem. Por que eu falo que nesse caso dela tudo acabou bem? Porque os casos que eu costumo acompanhar, e eu já acompanhei casos assim extremamente parecidos, não necessariamente por conta de essa alteração, mas por conta de alterações banais em exames de sangue, e que não evoluíram tão bem quanto esse caso. Eu conheço casos em que pessoas foram operadas sem necessidade, por um erro de exame de sangue. Eu conheço casos em que pessoas tomaram medicações e tiveram graves consequências de efeitos colaterais dessas medicações também por erro de exame. Né? No caso dessa paciente, felizmente, né, com a campimetria normal, ela fez uma nova prolactina e, adivinha, a nova prolactina deu normal. Né? Então percebam que uma prolactina que não era necessária, ela virou 2 prolactinas, uma ressonância, uma campimetria e várias noites sem dormir da paciente. Continuando, então, as principais características do doutor Linha de produção, geralmente pedem os exames que detectam as doenças mais comuns da sua especialidade, então aquilo que eu falei, ele pede aquela bateria para todo mundo, independentemente do que o paciente estiver sentindo naquele momento. Isso eu vejo muitas situações, por exemplo, eu já vi casos em várias especialidades, mas, por exemplo, eu já vi situações onde o gastroenterologista, por exemplo, ele pede para todos os pacientes endoscopia, ultrassom de abdômen total e alguns exames de sangue. E assim ele vai seguindo, seja um paciente de 20 anos com dor no estômago, seja um paciente de 40, 50 anos com dor em qualquer outro lugar da barriga. Ele pede endoscopia, quando tem indicação também pede colonoscopia e ultrassom de abdômen total. Então ele vai seguindo isso para todos os pacientes que ele atende. E tem pacientes que ele vai acertar, tem pacientes que estão precisando do exame, mas outros não. Né? E aqueles pacientes que não estão precisando daquele exame, muitas vezes podem ser prejudicados pelo resultado. Por exemplo, um resultado falso positivo. Né? Uma outra característica desse doutor é que ele fala mais do que ouve o paciente, pois é um grande especialista na área. Né? Então, geralmente, ele não deixa o paciente expressar exatamente o que o paciente está sentindo. E aí eu trouxe para exemplificar, eu não sei se vocês lembram que eu falei de Sir William Osler na última aula, né? Ele é considerado o pai da medicina moderna, e a dele essa frase que diz: escute o que o paciente tem a dizer, porque ele dará o diagnóstico. Então note que o William Osler, no final do século XIX, já dizia isso, e hoje em dia tem médicos que infelizmente não escutam, até hoje tem médicos que infelizmente não escutam o paciente. Bom, o doutor Linha de produção também, a exemplo do que eu falei do doutor Tô Nem Aí, ele não resolve nenhum problema e nem emite nenhuma opinião antes de ver os exames. Ele também só trata as alterações dos exames que ele pediu, independentemente do que o paciente estiver sentindo. E, nesses casos, os pacientes também geralmente não gostam desse atendimento e até desconfiam desse atendimento. Mas se conformam porque trataram as alterações dos exames, porque acreditam que possuem realmente aquelas alterações que apareceram nesses exames. Quando, na verdade, como eu falei para vocês, na grande maioria das vezes que um médico pede um exame desnecessário, a chance de aquele exame estar errado é enorme. Então, a possibilidade do paciente ser mais prejudicado por um tratamento desse do que beneficiado, muito maior. E depois de rodar por muitos especialistas que pedem sempre os mesmos exames, muitos pacientes acabam desistindo do motivo que os levaram ao médico. Eles muitas vezes já estão tratando a alteração da alteração que deu do exame e o motivo que levou ele para procurar o médico, que ele muitas vezes já nem lembra mais. Né? E agora eu vou falar talvez dos 3 tipos que eu criei, né, dessa divisão didática aí que eu criei, talvez o mais interessante de todos, que é o doutor charlatão. Né? O doutor charlatão, como o próprio nome diz, basicamente existem 2 tipos de charlatão. Tá? Existe o charlatão literal, que é aquele que usa títulos falsos, não possui qualificação, coloca dados
não comprovados no currículo, muitas vezes até tem situações que nem é médico, mas não é esse tipo de charlatão que eu quero focar mais hoje. Né? Hoje eu quero falar, na verdade, do charlatão disfarçado. O que é esse charlatão disfarçado? É um tipo de charlatão que, na verdade, esse médico ele possui qualificação. Né? Ele possui qualificação de verdade. Né? Ele é formado, ele fez uma pós-graduação ali em Harvard, ele fez alguma extensão na USP, ele é um médico que tem reconhecimento. Mas ele usa a sua fama e a sua qualificação exclusivamente para ganhar dinheiro em cima de exames e remédios, o que é proibido pelo nosso Código de Ética Médica. E aí, como eu sempre gosto aqui de citar o Código de Ética Médica, eu também trouxe aqui de novo, né, o código para vocês. No capítulo 1, a parte de princípios fundamentais, o item 9, a medicina não pode, em nenhuma circunstância ou forma, ser exercida como comércio, que é o que essas pessoas fazem efetivamente. Também, no item 10, o trabalho do médico não pode ser explorado por terceiros com objetivo de lucro, finalidade política ou religiosa. Então, isso está nos princípios fundamentais do Código de Ética. Também está nos princípios fundamentais do item 20, a natureza personalíssima da ação profissional do médico não caracteriza a relação de consumo. Eu acho esse item do Código de Ética Médica extremamente relevante, porque eu canso de ver médicos, colegas meus, dizerem que hoje a medicina, que hoje a consulta médica virou uma relação de consumo. Que as coisas mudaram, que nós temos que se adaptar aos novos tempos e que hoje a relação médico-paciente é uma relação de consumo. Não é porque não pode ser, porque está previsto no Código de Ética Médica que isso é um crime. Então o médico não pode pensar dessa forma de jeito nenhum, ele está cometendo um crime. E eu vejo colegas falando isso como se fosse uma coisa natural, como se fosse uma consequência natural da modernidade. Não é. Então está bem claro aqui, tá? Não caracteriza a relação de consumo. Porque o que acontece, gente, é o seguinte, se a relação médico-paciente for uma relação de consumo, o grande prejudicado é você, e o grande beneficiado é o médico. Mais uma vez, no capítulo 8, né, que fala da remuneração, é vedado ao médico o exercício mercantilista da medicina. Eu já tinha trazido esse artigo na primeira aula, estou reforçando ele aqui. E também é vedado ao médico oferecer ou aceitar remuneração ou vantagens por paciente encaminhado ou recebido, bem como por atendimento não prestado. E continuando, mais um artigo, 68, exercer a profissão com interação ou dependência de farmácia, indústria farmacêutica, óptica ou qualquer organização destinada à fabricação, manipulação, promoção ou comercialização de produtos de prescrição médica, qualquer que seja a sua natureza. O que é que esse artigo diz? Que basicamente, aquela história que acho que todo mundo aqui já ouviu, do médico recomendar a tal farmácia dar algum benefício para o médico, isso é proibido. Isso é proibido, previsto no Código de Ética Médica. Também é proibido exercer simultaneamente a medicina e a farmácia, ou obter vantagens pelo encaminhamento de procedimentos, pela prescrição e ou comercialização de medicamentos, órteses, próteses ou implantes de qualquer natureza, cuja compra decorre de influência direta em virtude de sua atividade profissional. Então, também aquela história que eu acho que todo mundo já ouviu alguma vez, de dizer que o médico pede exame e recomenda fazer na clínica dele ou na clínica do amigo dele, isso também é proibido pelo Código de Ética Médica. Bom, mais uma característica do Dr. Charlatão, ele faz consultas longas, o que isso seria bom teoricamente, mas muitas vezes ele não pergunta o necessário. Ele gasta muito tempo, às vezes, se gabando, falando das qualidades dele, e essa consulta longa acaba não servindo para nada. Uma outra característica também muito marcante é ele pede centenas de exames de laboratório e exames de imagem aos montes, e acaba tratando os exames e não as pessoas. Eu quero mostrar um caso aqui, que é um caso assim, extremamente, a minha opinião, extremamente escandaloso. Tá? Tem um médico, que evidentemente não vou falar o nome, nem dar nenhuma referência para vocês identificarem ele, mas ele é um médico famoso, ele é um médico que tem títulos internacionais, então ele tem titulação, mas ele simplesmente pede isso aqui para um paciente de 21 anos, pede uma lista de exames dessa. Bom, o que acontece? Esse médico ele é especializado em medicina do esporte. Então, ele trata preferencialmente esportistas. Então, esse paciente que eu estou mostrando, essa lista desse exame que eu estou mostrando para vocês, é uma lista de exames que ele pediu para um paciente de 21 anos
esportista. Aqui tem um outro exemplo, notem que parece ser a mesma lista, mas não é, é uma lista quase igual, de um paciente de 26 anos, também esportista. Eu só tenho uma coisa para dizer a vocês em relação a essa lista. Todos esses exames sublinhados em amarelo são exames impossíveis de darem alterados nesses pacientes. Eu vou repetir. Esses 5 exames que eu sublinhei aí em amarelo são impossíveis de darem alterado nesses pacientes. Vocês sabem quanto custam esses 5 exames? Cada Doppler desse aí, esses 5 exames devem estar entre R$ 1.500 a R$ 2.000. Tem os Dopplers aí que ele pediu. Esse Doppler aqui de veia cava inferior é um exame que pouquíssima gente faz, porque é um exame que só tem utilidade em alguns tipos de paciente grave de UTI que tem uma suspeita de uma doença muito específica. Teoricamente, não se pede esse exame em um paciente sadio, ou um paciente que não esteja em UTI nessa situação que eu falei, entendeu? E ele pediu para um atleta de 26 anos. Esse Doppler de artérias renais e ilíacas é um exame exclusivo para pesquisar a hipertensão renovascular. Ele só tem utilidade em determinados grupos de pacientes hipertensos. Ele pediu para um atleta de 26 anos. Doppler de aorta, a mesma coisa. Doppler de carótidas não vai alterar antes dos 50 anos em ninguém. Ele pediu para um paciente de 26 anos. Próstata, é impossível dar alterado, mas ele pediu. Esses dois que eu subi agora em laranja, esse tireoide e bolsa testicular, eles até podem, digamos assim, uma situação aí, 1 em 1.000, podem até, sei lá, 1 em 100, podem até dar alterado. Mas só tem utilidade se o paciente tivesse sentido alguma coisa. E nesses casos, esse paciente, ele não sentiu nada. Então, esses dois também são inúteis. E, para finalizar com chave de ouro, o médico também fez o favor de pedir 2 vezes o mesmo exame. Esses 2 exames que eu sublinhei em azul, eles dois estão, um deles está contido no outro. Lembra daquela coisa de matemática dos conjuntos? Está contido, contém? Pois é, o aparelho urinário está contido no abdômen total. Então, não existe nenhum motivo para um médico solicitar os 2 exames da mesma receita, a não ser que ele esteja querendo ganhar dinheiro. Porque não faz sentido ele pedir 2 vezes a mesma coisa. Então, esse laudo, esse pedido de exame que eu estou mostrando para vocês, na verdade, ele prova uma coisa ou outra. Ou esse médico não entende absolutamente nada de medicina, o que eu acho muito pouco provável, porque ele tem títulos internacionais, tem títulos nacionais, enfim, né? Ou realmente esse médico está querendo roubar, está querendo ganhar dinheiro. E aí eu trouxe esse exemplo aqui do sangue, né? Porque eu já vi casos de realmente pacientes chegarem até, quando vai fazer exame comigo, assustados, porque o médico pediu 12 tubos de sangue, né? E, na verdade, aquilo para o paciente, ele entende como até um cuidado por parte do médico, mas, na verdade, o que está saindo ali é só o dinheiro, né? É como se fossem 12 tubos de dinheiro. E uma outra característica do charlatão é que ele costuma ter tratamentos milagrosos e que se embasam em trabalhos científicos que atendam aos seus interesses, independentemente se é uma informação de qualidade ou não. Nesse caso desse tipo de médico, o paciente geralmente gosta do atendimento. O paciente chega a achar que há um exagero dos exames. No entanto, ele acaba entendendo isso como um excesso de cuidado por parte dos médicos. Sabe? E eu não estou aqui querendo dizer que o paciente é ingênuo ou que o paciente não tem dificuldade para entender. Não é isso, mas é porque o paciente é induzido a achar. Quando eu vejo as pessoas comentando, eu vejo muita gente falando, nossa, doutor, isso é uma coisa que eu vejo no meu dia a dia, sabe? Nossa, doutor, o doutor pediu tanto exame, nossa, o doutor está me revirando de cabeça para baixo. Mas o paciente sempre acha, não, mas é porque ele é muito cuidadoso, né? Ele é um excesso de cuidado, sabe? E o paciente acha isso porque ele é levado a achar isso. Só que, como eu sempre gosto de uma brincadeirinha, né? Quero dizer, para vocês lembrarem dessa frase do Dalai Lama, né? Quando você achar que o médico está exagerando nos pedidos de exame, porque ele é muito cuidadoso. Não, na verdade, gente, desculpa, essa frase não é do Dalai Lama, não. É do culpado Washington mesmo. Então, gente, sempre lembrem disso, tá? Nenhum médico é tão bonzinho assim, não. E eu trouxe essa imagem, que eu achei uma imagem muito bacana, porque, na verdade, ela mostra um pouco do que vocês devem pensar sempre que vocês ouvirem, e eu ouço isso muito, sempre que vocês ouvirem um paciente falando,
ou sempre que vocês ouvirem um médico ou alguém falando assim, olha, o meu médico me revirou de exames, lembre-se sempre disso, tá? Só há um motivo para um médico revirar um paciente ao avesso com pedido de exames, é para ver se cai mais dinheiro. Infelizmente, é uma verdade. Bom, e aí já falamos então dos médicos que vocês não devem ir, devem evitar de preferência ao máximo, e agora vamos falar então o que vocês devem esperar de um bom profissional. E para trazer esse exemplo, eu trouxe mais um trecho aqui do nosso Pat Adams, né? Vocês lembram que na semana passada a gente mostrou um trecho de 1 minuto de um vídeo do filme Pat Adams. Hoje vamos mostrar mais um trechinho aí de mais ou menos 1 minuto e 30, é um trecho rápido, tá? Mas é muito bacana porque ele mostra realmente o que eu quero dizer quando eu falo um médico que tem cuidado, um médico que se preocupa com o paciente. Vamos lá? Vamos assistir? Ora! O que foi? Qual a diferença entre um estudante de medicina do primeiro ano e um do terceiro? Como vaca! Dr. Tcherkov, ramal 912. Dr. Tcherkov, ramal 912. Aqui temos um caso de diabetes juvenil com má circulação e neuropatia diabética. Como podem ver, são úlceras diabéticas com edemas linfáticos e traços de gangrena. Perguntas? Alguma osteomielite? Aparentemente não, embora não seja definitivo. Tratamento? Estabilizar o açúcar no sangue, uso de antibióticos, talvez amputação. Qual o nome dela? Eu só queria saber o nome da paciente. Marjorie. Oi, Marjorie. Oi. Sim, obrigado. Vamos continuar. O que você está fazendo? Continuando a experiência. Tá, depois eu te ajudo a vender limonada quando a gente for expulso dessa aula. Então é isso. É isso que eu queria mostrar para vocês. Está me segurando aqui para não me emocionar, porque eu sempre me emociono com esse filme. Então, vamos falar um pouquinho do que realmente a gente deve esperar de um bom profissional. Então, um bom profissional, gente, ele vai começar a atender vocês com o que a gente chama de anamnese. O que é anamnese? Anamnese é um termo médico que representa, na verdade, a conversa com o paciente. Mas não é qualquer conversa. É uma conversa direcionada, é uma conversa em que o médico vai tentar saber tudo sobre aquele problema atual, sobre toda a história de toda a vida do paciente, né? De outras doenças que ele tenha, de outras situações, de outras queixas, de outras coisas que ele sinta. Então, é uma anamnese cuidadosa, né? Uma conversa atenta e cuidadosa, procurando conhecer ao máximo o histórico médico de toda a vida do paciente, independentemente de ter a ver com aquela especialidade. Então, posso dar um exemplo prático aqui, né? Um ortopedista, por exemplo, é importante para ele saber se o paciente tem problema de estômago, para ver que remédio que ele vai passar para o paciente. E por aí vai, quer dizer, um médico de rins tem que conhecer o histórico ortopédico também, porque muitos remédios que são passados para o ortopedista podem lesar o rim. Por aí vai, né? Nós temos muitos exemplos. Além dessa anamnese, além dessa conversa, também é muito importante um exame físico detalhado, né? Um exame que seja completo e cuidadoso. Claro, ele pode ser mais focado na área que compreende a queixa, mas o médico tem que examinar o paciente. Olha, eu tenho vergonha de falar isso, mas eu já atendi pacientes encaminhados de cardiologista que o cardiologista não percebeu que o paciente tinha arritmia, provando que o cardiologista sequer segurou no pulso do paciente. Não dá para o paciente fazer um exame pedido por um médico desse. Qualquer exame que um paciente faça por um médico que sequer segurou seu pulso, sequer pegou, é o exame, a coisa mais básica. Não é um exame confiável. Além disso, é importante o seguinte, muito paciente acha, por exemplo, que quem dá o diagnóstico é o exame, porque muitas vezes
o médico acaba induzindo o paciente a achar que é isso, né? Induzindo o paciente a achar que é o exame que vai dar o diagnóstico, que é o exame que vai resolver o problema, quando, na verdade, antes do médico pedir qualquer exame, ele já tem que ter uma ideia do que o paciente tem. Então, ele vai usar a anamnese bem feita e o exame físico bem feito para ter uma ideia do que está acontecendo com o paciente, passar isso para o paciente, falar, olha, eu acho que o seu problema é esse ou aquele, vamos pedir tal exame para confirmar ou para afastar esse problema. Então, esse é o papel do médico. Então, no final da consulta, quando o médico examina, quando o médico conversa, ele já tem que ter uma ideia da principal hipótese e de quais exames que ele vai pedir para confirmar ou afastar essa hipótese. E essa escolha dos exames, ela tem que ser os necessários para ajudar o médico no diagnóstico. A gente vai falar semana que vem mais detalhadamente de exames, por isso que eu não trouxe tantos exemplos hoje. Mas, gente, o que eu mais tenho de exemplo, e eu guardo essas coisas porque realmente isso me incomoda na hora, lá no momento do consultório, notem que apesar de eu viver de exames, né, me incomoda demais exames desnecessários. Eu poderia simplesmente não estar nem aí, porque para mim, quanto mais exames, teoricamente eu estou ganhando mais dinheiro. Mas é um dinheiro que, eu sendo sincero para vocês, eu não ganho feliz, sabe? Eu já vi situações absurdas, como esse exemplo que eu trouxe, por exemplo, do médico charlatão, que é um cara super famoso, e ele pede aquela lista que eu mostrei para vocês para todos os pacientes que ele atende, só para ganhar dinheiro. São exames que não é impossível darem alterados naqueles perfis de paciente. Então ele não está querendo chegar num diagnóstico, não está querendo chegar em lugar nenhum. Ele é um médico que só atende particular, então ele já ganha bem pela consulta, e ele quer ganhar também nos exames. E é só para isso que o paciente está fazendo aquele exame, apesar do paciente não saber disso. O paciente ser enganado, ser induzido a achar que está cuidando da saúde. É aquilo que eu falei, né? Cuidado. Bom, é muito raro, por exemplo, o médico precisar de mais um exame de imagem. Ali tinha uma lista de mais de 10. Geralmente é muito raro precisar de mais de um, porque é um exame que o médico precisa, exame de imagem. Em relação ao exame de sangue, não, tudo bem. Eles costumam ser mais numerosos, precisa de mais exames. Mas nada comparado a um exagero absurdo que eu já vi de médicos que solicitam mais de 50 ou 100 tipos de exame. Isso não existe, sabe? Isso não existe em lugar nenhum do mundo. E um cara desse é um charlatão, sabe? Não tem como um médico que pede uma lista de 200, 300 exames para o paciente com a desculpa de que está querendo ver tudo do paciente. Não, o médico vai ver tudo do paciente naquilo que eu falei para vocês. Anamnese, exame físico. Aí ele vai ver tudo do paciente. Ele não vai ver tudo do paciente com os exames. Se ele pedir exame de tudo, certamente, porque entendam o seguinte, todo exame ele possui falso positivo e falso negativo. Porque nenhum exame foi criado para dar diagnóstico. Qualquer exame foi criado para ajudar o médico a chegar no diagnóstico. Aí, o cara vai lá e pede 300 exames. Obviamente que cada exame desse separado, ele tem uma taxa de falso positivo e de falso negativo. Então, digamos que quando você faz um exame de sangue, você tem uma chance de 0,5% ou 1% de ter um falso positivo, de ter um resultado errado, mostrando que você tem uma doença que, na verdade, você não tem. Então, digamos que com um exame você tem 1% de chance. Com 300 exames, essa chance é multiplicada por 300. E aí, a chance de você ter um falso positivo, um resultado errado, em 300 exames, é de praticamente 100%. É quase impossível esses 300 exames darem totalmente normais. E aí o médico vai fazer o quê? Vai tratar aquilo que apareceu ali. Isso não é medicina, sabe? Isso é comércio. Isso é querer ganhar dinheiro à custa da doença das pessoas. Porque eu não tenho nada contra ganhar dinheiro à custa da saúde, sabe? Eu ganho dinheiro à custa da saúde, mas as pessoas estão querendo ganhar dinheiro à custa da doença dos outros, adoecendo os outros para ganhar dinheiro. Isso não pode acontecer. Entendeu? Isso não pode acontecer. E aí eu trouxe para vocês um exemplo aqui. Claro que isso aqui é um exemplo didático, porque esse tipo de formulário ele é utilizado mais para o intuito de ensino, né? Então não precisa ser dessa forma. Mas é só para vocês terem ideia de como é um formulário, por exemplo, de uma ficha de um paciente. Como é que tem que ser um formulário de uma ficha de um paciente. Então, notem que no formulário tem que ter a queixa principal e a duração, porque isso é muito importante. O que o paciente está sentindo, por quanto tempo.
E aí vem o que se chama de história da moléstia atual, como eu falei para vocês, que é um detalhamento total daquilo que o paciente está sentindo, como aquele sintoma começou, como é a dor, quando é que a dor vem, quando é que a dor não vem, o que é que piora, o que é que melhora, quanto tempo a dor começou, se passou, se não passou, que outras coisas estão associadas. Então, tudo sobre aquele problema atual que levou o paciente ao médico. Além disso, ele tem que perguntar também de outros problemas. Então, aqui, revisão dos sistemas. Nessa revisão dos sistemas, o médico sai revisando e perguntando tudo sobre o que o paciente está sentindo em relação a qualquer parte do corpo. Então, digamos, você sente também dor de cabeça, sente também uma alteração na boca, e por aí vai, ele vai órgão por órgão perguntando, né? Os antecedentes pessoais, as doenças que ele já teve, cirurgias que ele já fez, tratamentos que ele já fez, antecedentes familiares, né? Então, tem história na família de câncer, de pressão alta, de diabetes. Tudo isso é importantíssimo em qualquer consulta que vocês forem, sabe? Qualquer consulta, seja um oftalmologista, claro, vai ser diferente a ficha digamos assim, o preenchimento da ficha vai ser diferente para um oftalmologista do que, por exemplo, seria para o ginecologista. Não são as mesmas coisas que vão ser perguntadas, não são os mesmos exames que serão feitos, mas notem que o básico, a estrutura é a mesma. Né? É muito importante que o oftalmologista saiba, por exemplo, antecedentes pessoais do paciente, se ele é hipertenso, se ele é diabético, se ele já fez alguma cirurgia, se ele toma algum remédio, tudo isso vai influenciar. Eu trabalhei um tempo como médico de família, né, há muitos anos atrás, isso foi em 2003, mais ou menos, já tem 17 anos, e eu cansei naquela época, né, eu trabalhava prescrevendo ainda remédios, eu perdi a conta de quantos pacientes eu curei apenas tirando o remédio. Eu conversava com o paciente, procurava ver tudo que ele estava tomando e descobria que aquela queixa que tinha levado ele ao médico era um efeito colateral de um remédio que ele tomava que ele nem precisava estar tomando. Aí eu tirava o remédio e o paciente melhorava. Eu cansei de curar pacientes apenas tirando remédios. Então, notem como é importante conversar. Né? Ele não foi, por exemplo, para mim por causa do remédio, ele foi por causa de uma queixa, mas conversando com ele eu descobri que aquela queixa tinha a ver com aquele remédio que ele estava tomando. É muito comum haver situações, por exemplo, que médicos vão até a mim fazer exames com uma queixa que é causada por um remédio que ele está tomando. E o médico faz o quê? Pede um exame. E aí, se aquele exame der alguma alteração, ainda que aquela alteração não tenha nada a ver com o problema do paciente vai achar que aquilo é a causa do que ele está sentindo. Hábitos e vícios. Então, mais uma vez, quer dizer, todo o histórico realmente do paciente, né? O contexto social, enfim. Depois dessa história da anamnese, da conversa detalhada, então tem um exame físico geral. Então, tem que examinar o paciente. Como eu falei, é claro que o exame vai mudar de médico para médico, de profissional para profissional, mas é essencial. Então, se vocês forem a um médico que não tocou em vocês, olha, sendo bem sincero, o melhor se fazer rasgar a receita, não fazer os exames, não tomar os remédios. Porque a possibilidade daqueles exames te fazerem mais mal do que bem, a possibilidade daquele remédio fazer mais mal do que bem é enorme. Porque o médico não sabe o que você precisa, ele não te examinou, ele mal conversou com você, como é que ele vai saber que você precisa daquele exame A ou do exame B? E se ele pedir o A e o B, é pior, porque você vai ser prejudicado, porque um dos dois vai te prejudicar. Né? Digamos, tem 2 exames ali, o médico tem que saber se você precisa de um ou do outro, porque se ele pedir os 2, um vai te prejudicar. E você não quer ser prejudicado. E para finalizar, como eu já tinha falado, então, a hipótese diagnóstica. Então, o médico tem que ter essa ideia no final da primeira consulta, já ter uma ideia do que o paciente pode ter. E já ter uma conduta inicial. Né? Hoje mesmo, eu atendi um paciente, né, um senhor de idade, que estava com alteração no punho, que não precisava de exame para saber o que ele tinha. Eu olhei para o punho dele e sabia o que ele tinha. Só que o médico disse a ele que ia esperar o meu exame para começar o tratamento. Entendeu? Então, são situações assim que mostram muitas vezes a qualidade do profissional. Bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Né? Agradeço demais a participação de todos. E agora nós vamos falar um pouquinho das próximas aulas. Né? Então, na semana que vem, como eu já disse antes, na semana passada, né, temos uma aula que vai se chamar Escolhendo Sabiamente, né? Então, os graves riscos para a saúde decorrentes do excesso de exames na hora de diagnosticar uma doença. E no dia 3 de novembro, né,
o nome da aula Procurando Doença, os perigos do exame de check-up mal indicados, desde radiação excessiva até os frequentes erros de diagnóstico. E aí, notem que essas duas aulas, todas as duas são aulas que vão falar sobre exames. Então, o nosso foco agora vai ser principalmente falando de exames. Eu vou trazer aqui situações, exemplos como esses que eu falei, outros exemplos, para basicamente vocês poderem entender quando é que um médico está sabendo, quando é que ele não está sabendo e pedir exame para vocês. E como o meu forte é exames, né? Então, realmente, a gente vai se dedicar um pouquinho mais nessas duas aulas e vai aprofundar um pouquinho mais esse assunto. E, por último, para finalizar, né, a nossa aula aí, que é chamada Se Não Mata, Cura, que vai falar como um tratamento inadequado ou um procedimento desnecessário pode colocar a sua saúde em risco. Bom, por hoje vamos encerrar a transmissão, claro, né, porque eu vou continuar com vocês aqui no chat para a gente poder responder as perguntas que todos tiverem. Espero que tenhamos muitas perguntas. Essa foto final, ela parece até uma foto profissional, mas foi uma foto que eu tirei. Eu considero que foi sorte essa foto, porque eu nunca mais consegui tirar outra foto igual a essa. Essa foi a melhor foto que eu já bati em toda a minha vida. Mas é uma foto muito linda, eu gosto muito dela. Eu trouxe aqui para fechar nossa aula e para desejar o meu muito obrigado.